Agora sim. Então, boa noite a todas e todos, por enquanto todo, o Nicola, e bem-vindos à nossa live aqui do nosso, da proposta da nossa candidatura, né, do mandato coletivo Cidadania Ativa, e hoje estaremos conversando com dois amigos e atuantes aqui na região da Chapada dos Veadeiros e no Cerrado, né? A Flávia Tal e o Nicolas Saraiva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio da Ana e de toda a equipe aqui do nosso coletivo. E eu gostaria de começando apresentando o nosso coletivo, porque tem, acho que o Nicolas não conhece. Nós somos em 5 pessoas e estamos aqui presentes eu, Ana Cares, Jaqueline e a Jordânia. A Ana Cares é a nossa ponta de lança, né? Que vai estar aparecendo lá na urna eleitoral, com o nosso número 18088. E eu gostaria de começar a apresentação, então, com a Ana, dando boas-vindas à Ana e boa noite, Ana. Sim. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim, Tá, então, boa noite a todos. Agradecendo aí a Flávia, a Nicola e também ao Marcos pela preparação e pelo momento que vai nos propiciar de importante reflexão nesse momento para Alto Paraíso especialmente. E eu sou Ana Cádiz, né, estamos aí com a proposta do mandato coletivo Cidadania Ativa, né, eu sou bancária aposentada da Caixa Econômica Federal, então trabalhei em setores de assistência social, de atendimento ao trabalhador, então, sempre buscando trazer a função do Banco Social para a população que realmente precisa. Né? Atualmente morando em Alto Paraíso, né, há 7 anos, tenho a honra de ser diretora executiva do Instituto Pouso Alto, da qual Flávia é presidenta, e temos, através do Instituto, em parceria com o Instituto Caminho do Meio, sou responsável técnica do projeto Viver Escola, Água Vale Mais Que Ouro. Então, continuo aqui em alta essa militância, né, também social e um pouco ambiental. Então, é um prazer estar aqui e com certeza o mandato coletivo hoje agrega, né, importante debate nessa nossa trajetória rumo à Câmara Municipal. Se Deus quiser, estaremos lá. Obrigada, um abraço. Marcos, ativa seu Sem som, áudio, por Marcos. favor. Som está fechado. pronto, fechou sozinho aqui. E eu conheço a Ana há alguns anos e nesses últimos meses, né, a gente nesse trabalho, nessa união, nessa coletividade, assim, realmente é uma honra, né, caminhar com a Ana, né, pela sua experiência, sua gentileza, sua delicadeza e seu empenho e eficiência, né, e também muita competência. É um prazer estar contigo, Ana. Agora, eu gostaria de chamar também do nosso mandato como co-vereadora, do nosso mandato coletivo Cidadania Ativa, a Jaqueline, para fazer uma breve apresentação para nós. Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline. Estou aqui agregando também um pouco do meu saber para o mandato coletivo, aprendendo muito. Estou com tô muito animada para todas essas lives que estão acontecendo. Eu tenho aprendido muito, tenho feito conexões assim maravilhosas. E eu trago para agregar valor aqui no mandato a minha profissão. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação, sou acupunturista, sou uma entusiasta das práticas integrativas de saúde. E as práticas integrativas, elas são muito mais do que terapêuticas, elas são uma cultura de bem viver
e isso está também relacionado com o nosso território, onde a gente mora, a nossa conexão sociocultural, o que a gente come. Então, eu estou muito animada para ver a live de vocês, para aprender mais, e eu espero que em breve a gente esteja junto, fazendo as coisas acontecerem em Alto Paraíso, essa Alto Paraíso que todos nós queremos. É isso. Legal, Jaqueline, muito bem-vinda também à nossa live. Também é um prazer estar contigo nessa caminhada. Tamo junto. Agora eu gostaria de chamar também a companheira Jordana, a mana Jordânia Dias Guerreira, uma breve apresentação, por favor. Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigada aí. Eu me chamo Jordânia e eu tô integrante também do Movimento Cidadania Ativa. Movimento não é coletivo, Cidadania Ativa. Faço parte também de alguns movimentos, combate à violência contra a mulher, a luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres do nosso município. Também sou atuante por uma maternidade, uma paternidade consciente, não violenta, e vim para somar com um coletivo, trazendo essas ferramentas para um futuro, para um mundo mais justo, sem violência, onde todos tenham abundância, né, de segurança, uma vida digna, alimentação, os nossos direitos garantidos por lei. E somos com cidadania ativa nessa força e agradeço esse espaço. Gratidão, Jordânia. A Jordânia é muito ativa, assim, nos dando muito apoio, né? Nessa parte também digital. Gratidão, Jordânia, bem-vinda. E eu gostaria também de falar de um outro componente do nosso mandato coletivo, Cidadania Ativa, que ele está presente, que é o Jair Barbosa, né? O Jai, conhecido como Jai aqui no município e nacionalmente. Ele faz parte, ele é presidente da Associação Canábica, da medicina canábica, né, em relação à saúde pública, do qual ele é conselheiro do Conselho Municipal de Saúde e está, né, também com um projeto da Farmácia Viva para ser implementado aqui no município, né? Então, hoje ele não pôde estar presente, mas ele também é um grande companheiro que soma muito aqui conosco nesse coletivo, né? Então, para começar a nossa live propriamente dita, né, que nós vamos conversar um pouco aqui sobre as questões socioambientais do nosso município aqui, Alto Paraíso, né, e região, mais propriamente ao nosso território aqui, no que condiz a gente na questão de vereança, né, que é municipal, né, eu gostaria de apresentar os dois convidados. Primeiramente, eu vou chamar a Flávia Cantal, que é advogada, formada pela UNB. Ela trabalha com projetos de conservação do cerrado, com foco na mitigação de atropelamentos de animais silvestres. E também faz gestão de viveiros de mudas nativas. Também tem uma pegada no turismo sustentável, em áreas protegidas. Tem parceria também com setas do IBAMA para reabilitação de animais silvestres machucados, né? E como a Ana Cares disse, ela é presidenta do Instituto Pouso Alto, conselheira da Fundação Pro Natureza, da Funatura e é proprietária de RPPN. Então, muito bem-vinda, Flávia, à nossa live de hoje, né? A nossa live das questões socioambientais e também enfrentamento climático, né? Que está aí nos esquentando muito aí nesses últimos anos, né? Nos cozinhando ultimamente. Então, é um prazer e uma honra ter a sua presença aqui conosco. Então, gostaria que você fizesse uma apresentação sua, do seu trabalho, tá? Muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A Ana é uma grande amiga e também nossa a companheira lá do Instituto, então a gente vem trabalhando juntas também há algum tempo. Bom, eu não sou da área, né? Eu sou uma estranha no ninho, como eu digo,
E aí eu venho desde 2016 trabalhando voluntariamente em causas ambientais. Eu recebi um convite justamente numa feira de mudas e sementes em Alto Paraíso. Eu fui convidada pela Regina Célia, que na época era presidente da Rede Sementes do Cerrado e hoje é presidente da Associação dos Amigos das Florestas. Aí a gente começou com trabalhos de restauração, de coleta de sementes, de plantio de mudas, né, na verdade, sem a pretensão de fazer restauração nessa época. E aí a gente começou a trabalhar juntas. Comecei trabalhando em várias organizações, até que a gente acabou formando a nossa própria organização, o Instituto Pouso Alto, hoje. E eu também fui convidada, eu faço trabalhos em parceria com a Funatura, com a Fundação Pro Natureza, que já é uma organização antiga, acho que 38 anos agora, e eu acabei sendo convidada para ser conselheira, porque também temos projetos em comum, como o projeto que deve iniciar agora da Petrobras Socioambiental, e vamos começar um projeto com enfoque, com foco maior na preservação dos corredores ecológicos entre áreas protegidas aqui na Chapada dos Veadeiros. Bom, a gente tem realmente um interesse maior na região da Chapada dos Veadeiros, que é hoje um dos grandes 3 remanescentes de cerrado. Então, a gente tem, assim, até porque a gente não tem, é um instituto pequeno, que foi criado há pouco mais de 2 anos, então a gente tem focado as nossas ações aqui na conservação da Chapada dos Veadeiros. Bom, o que mais? A gente atua em muitas áreas, né? A gente atua com restauração, com mitigação de atropelamento, estamos tentando agora estruturar o resgate de fauna, não só atropelada, mas resgate de fauna que tenha sofrido outros eventos que não só atropelamento. Então, a gente tem várias frentes. A gente dá também um apoio para a equipe de monitoramento de médios e grandes mamíferos da Universidade de Brasília, que é liderada pelo professor José Luiz Franco, que é vice-diretor da UNB Cerrado. Então, nós temos, assim, na verdade, muitos braços, né? Mas ainda assim, faltam pernas aí para outros projetos que a gente gostaria de encampar, como fazer mais reservas, especialmente, né, em volta do Parque Nacional, enfim. Outras instituições têm feito isso de uma forma bem interessante, não só a Funatura, mas o Instituto Cerrados também tem atuado muito na criação de reservas privadas, né? E mais recentemente, a Funatura também está participando de criação de outras unidades de conservação que não apenas reservas privadas. Legal, legal, Flávia. Você tem um currículo muito bom. Foi um prazer te conhecer assim ultimamente mais diretamente, né? Nós estamos em várias frentes, né? A gente faz parte do Observatório Socioambiental do Estado de Goiás. É Exato. um coletivo, né, Flávia? Muito, muito importante. Muito, Temos pessoas diversas, né, Flávia? Da área sim, muito jurídica, interessante. Eu né? gosto bastante do grupo. Uhum. É um grupo muito, muito interessante, sim, e de lá saem alguns encaminhamentos e como observatório mesmo, né, da nossa legislação estadual, federal e dos cumprimentos, né, da nossa legislação. E depois a gente volta a conversar sobre alguns temas aqui, né, Flávia? Agora eu queria apresentar, então, meu Uhum. amigo, o Nicolas Saraiva, né? O Nicolas é diretor técnico da AVE, Associação Amigos do Parque Nacional, aqui da Chapada, aqui em São Jorge, né? Que é o parque, né? Que é São Jorge, um distrito de Alto Paraíso. O Nicolas é especialista em projetos socioambientais, ecólogo e mestre em desenvolvimento sustentável. Eu faço parte também da Associação AVE, que é uma associação, sou associado, sou tesoureiro
e sempre estamos tentando aí fazer alguns projetos aí, até pequenos também, o Nicolau vai falar mais, né, sobre a AVE, e estamos juntos aí caminhando, né, Nicola? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos e demais aí do grupo. Bom, o Marcos já falou brevemente, né? Eu sou formado em ecologia. Eu resido aqui em Alto Paraíso há 7 anos. Nesses anos, a gente fundou a AVE. Temos alguns projetos. Hoje, um projeto com o Fundo Copaíbas, de turismo de base comunitária, agroecologia. Acho que é o carro forte. A gente ainda ajuda alguma coisa na manutenção das trilhas do parque, e eu acho que pela AVE, principalmente a Sara, nossa presidente, ela é bastante atuante nos conselhos, nos fóruns aí da cidade, mais do que eu, na verdade. Eu acabo que nem atuo tanto aqui em Alto Paraíso realmente por falta de trabalho aqui na cidade, por dificuldade de captação. O Cerrado, a gente pode até ao longo da live aqui conversar um pouco disso, né? Talvez até por deficiência crônica de financiamento que o Cerrado tem, né? Então eu acabo atuando muito mais na Amazônia, porque é muito mais fácil de captar recursos para a Amazônia. Então atualmente eu trabalho na Amazônia e pouco aqui, apesar de morar aqui, mas de fato como profissão não é muito aqui não. Então acho que brevemente seria isso. Bom, fiz desenvolvimento sustentável, estudo, né, mestrado, né, em desenvolvimento sustentável no UNB, e sou sócio de uma empresa de consultoria ambiental que eu acho que também nossa colega da AVE também é sócia. Acho que aqui todo mundo acaba sendo um pouco, se liga um pouco, né? Tá nos mesmos meios, né? De uma forma ou outra, né? Uma das diretoras da AVE também é associada da nossa empresa. É isso, acho que brevemente seria isso para me apresentar. E consumidor dos excelentes pães da Jordânia, né? Consumidor assíduo dos pães da Jordânia. É isso que eu tenho para falar por enquanto. Se a São Jordânia está aqui ainda, Jordânia? ótimos, né, Nicola? Oi? A padaria Xiaoping, né, da Jordânia, são muito bons mesmo. Também sou fã. Também sou fã dos pães lá da Jordânia, da Aham. padaria, né, Xiaoping, né? É isso, né, Jordânia? Não, depois que eu descobri que tem isso em Então, Alto Paraíso, vamos rapaz, mudou minha começar. vida. Realmente faz um diferencial, né? Você ter alimentos saudáveis, né? Assim, em Alto Paraíso a gente tem essa opção, né? De ter pessoas trabalhando aí também nessa consciência, né? Da alimentação saudável, né? Então, para começar, puxar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de levantar alguns temas em relação à questão do município, né? Da questão mesmo do executivo municipal, do que o legislativo pode fazer e ajudar para melhorar vários desafios que temos no nosso município. Um deles que tem que ser agravado, digamos, recorrentemente, é a questão do lixão, né? O lixão, todo ano, nessa época, ele pega fogo, né? E eu vejo isso, eu moro há quase 10 anos aqui na Chapada, é que eu não falei um pouco de mim, né? Eu cheguei em 2014, então, 10 anos aqui em Alto Paraíso, quando eu cheguei, morei 3 anos em Cavalcante, né? E eu sou jornalista de formação, formado em comunicação social, sou educador socioambiental, né? Aqui na Chapada, eu também já participei de vários conselhos desde que eu cheguei aqui, conselho de turismo, o conselho de meio ambiente, o CONAPA, que é o conselho da APA do Pouso Alto, né? Que é a APA do Pouso Alto, o município praticamente 96% do município de Alto Paraíso está dentro da APA do Pouso Alto. Então, tem esse conselho que eu já participei, também do Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado. Então, a gente vem conversando sobre essas questões durante a Lei, né, Nacional de Resíduos Sólidos, que ela já foi prorrogada
pelo menos umas 6 vezes, se não me engano, né? E todo ano a desculpa que o fogo é criminoso e assim vai, né? E agora temos o Ismael como secretário, ele tem atuado, reconheço que nessa gestão dele existe um empenho, né, para encaminhar ao atado, que vai realmente minimizar muito os impactos, mas, ao mesmo tempo, a solução que estão achando é transportar os nossos resíduos, conhecido como lixo, para outro município. Então, a gente vai levar nosso problema para outra cidade, em Águas Lindas de Goiás, quase 300 quilômetros de transbordo, né? Isso não é a solução, né? A gente tem que ter uma política municipal de compostagem bem definida e implementada futuramente, e continuar apoiando o serviço da Recicle Alto, né, que é um serviço assim destacável, que faz muita diferença. Marcos travou aqui para mim, hein? Para vocês? Nos momentos aí importantes, nesse momento atual, né, Nicola, que nós estamos discutindo o plano diretor, eu gostaria de você fazer um comentário a respeito dessa questão dos resíduos sólidos, né, e também Travou novamente, não? Parece que Sim. tivemos uma pequena falha aqui na internet, no áudio do Marcos. Marcos, você está conseguindo ouvir a gente? Realmente ele está fora da rede. Problema. Vamos dar um minuto aqui para ver se restabelece. enquanto vamos ver se o Nicola ele Oi, Marcos. Marcos, consegue ouvir a gente? Marcos, se tiver. Caiu. Caiu. Não, O Marcos, pelo jeito, não está. Vamos seguindo com o diálogo enquanto o Marcos melhora a conexão voltei dele. aqui, viu, gente? Ó, Voltei. Opa, Voltou? passo uns 3 minutos da sua fala, não passou porque estava cortando e depois parou de repetir. Se puder retomar, Tá, então, tá. tá legal. Eu vou retomar, então, a questão que eu estava levantando aqui para um bate-papo, né? A questão dos resíduos sólidos, né, do nosso lixão, que todo ano, acho que vocês escutaram, pega fogo, né? Essa gestão atual está implementando uma transição para o aterro sanitário, mas uma das soluções é o transbordo do nosso resíduo, do nosso lixo para outro município, né? Águas Lindas de Goiás. Então, a gente não está resolvendo o problema de fato e levando o nosso problema para outro lugar, né? Além do mais, que esse aterro sanitário, ele está há 3 gestões que eu acompanho aqui, né? As últimas 3 gestões, pelo menos, e essa coisa vem sendo empurrada com a barriga. Então, como nesse momento também estamos discutindo o plano diretor, eu gostaria de, pelo que ele acompanha, né, o que ele vem percebendo aí em relação a esse ordenamento territorial e essa questão do lixão, dos resíduos aqui do nosso município. Falhou de novo, hein? Bom, vamos seguir aqui. Acho que podemos seguir até a conexão do Sim. Marcos ficar boa de novo.
Sim. Sim. Bom, não sei se eu captei 100% o que o Marcos estava puxando, mas... Ela Alô, fica à Marcos, está vontade. voltando aí com o áudio? Estou ouvindo. Tá. Bom, eu acompanhei, na verdade, eu recebi essa notícia recente, né, de que o Sim, município Nicola. tem a... Então, Marcos? sim, Vou seguir, hein? Positivo? Sim, Nicolás, pode seguir, por Ah, favor. olha, eu vou ser sincero com vocês, eu recebi essa sim, notícia segue aí, pode seguir. A da palavra é vontade desse plano do município de fazer o transbordo até Águas Lindas. Eu recebi essa notícia assim e fiquei chocado. Eu acho, em poucas palavras, assim, eu acho um absurdo o município querer resolver o problema do seu lixo levando o lixo para 300 quilômetros de distância, né? Isso nem de longe é resolver a questão do lixo, né? Você está empurrando para debaixo do tapete, para um tapete bem longe da gente, né? Em vez de tratar as questões na sua raiz, né? Como, por exemplo, um pouco do que o Marcos citou ali, vou repetir brevemente, assim, né? A coleta, a separação do lixo, ainda que Alto Paraíso, na média nacional, tem uma média boa, assim, superior à média, 2 vezes acima da média nacional, ainda é muito pouco. Eu não lembro de cabeça, a questão de um ano, mais ou menos, a gente escreveu um projeto junto com a cooperativa, a Recicle Alto, para apoiá-los, né, em algumas iniciativas, e a gente fez uns diagnósticos junto com eles. Então, eu vou falar, eu não lembro exatamente de cabeça se é algo em torno de 10 ou 7% que Alto Paraíso separa, né, de material reciclável, que é pouco, né, abaixo de 10%, mas é mais do que o dobro da média nacional. Mas ainda assim é baixíssimo. Se for imaginar, todo o resto vai para o nosso lixão a céu aberto. Eu passo na frente do lixão com uma certa frequência e é horrível. Nosso lixão é horrível. Você anda na frente, às vezes eu levo, quando eu faço, sei lá, vou fazer limpeza da fossa de casa, eu levo uma carrada de lixo para lá e entro dentro do lixão. É triste assim de ver, plástico, são papéis, plásticos, metais ali, todos jogado, material que é de excelente qualidade, que tem valor alto no mercado, está todo jogado fora, enterrando e queimando uma vez por ano. E, e eu vejo assim, eu não vejo, aliás, o poder público do município atuando de alguma forma proativa nesse sentido. Eu não vejo uma campanha do município, tirando algumas atividades que a própria cooperativa faz, eu não vejo uma ação proativa do poder público municipal no sentido de promover uma campanha de reciclagem, promover a coleta seletiva, promover a compostagem, coisas que são simples, que dá para a gente fazer aqui no quintal da casa de todo mundo. O Alto Paraíso tem um super potencial para isso, temos recursos humanos, eu acho que nós temos uma das maiores concentrações de mentes pensantes assim, né, por habitantes, né, nessa temática. Teria muita gente, muitas organizações para apoiar, mas duas coisas, eu acho que falta recurso para. Aí vem uma coisa que até que eu comentei na minha introdução, né? A falta de recurso mesmo para o terceiro setor atuar no Cerrado. Tem pouquíssimo recurso. Assim, nós, o terceiro setor, sem descrever projeto, tem pouco. Quando saem os editais, o recurso é pouco para o Cerrado inteiro, então é uma briga para 280 milhões de hectares concorrer a um fundo de R$ 1 milhão. Então tem 300 organizações para concorrer a uma chamada de 1, 2, 3 milhões de reais. É uma briga assim, tipo, uma disputa acirradíssima, né, pelo escasso recurso que chega em Alto Paraíso. Mas o papel do poder público aqui, eu sinceramente, eu acho que é quase que inexistente. Há um tempo atrás, estava se conversando sobre fazer consórcio com o município de Cavalcante, com
com São João da Aliança para fazer um aterro sanitário num ponto equidistante que facilitasse o transporte, né, num ponto estratégico mais central, para não precisar de levar 300 quilômetros de distância. E eu não ouço mais essa história, não ouço mais falar disso. Até vocês podem até, quem tiver mais conhecimento disso, pode falar um pouco em que pé que isso está, ou se realmente esfriou totalmente essa proposta. Mas eu acho que a questão da gestão dos resíduos sólidos de Alto Paraíso está praticamente abandonada. Assim, a gente praticamente não vê lixeira na cidade, a praça central da cidade tem uma lixeira, a praça central do skate, que é onde todo mundo frequenta, tem uma lixeirinha pequenininha que todo final de semana, toda tarde, ela está lotada, transbordando, tem lixo pelo chão. Pelo amor de Deus, você não pode colocar 2, 3 lixeiras na praça da cidade para não precisar estar todo o lixo no chão. Eu acho isso triste, porque não é questão de recurso, é questão de boa vontade. Mesmo uma campanha não sai caro para o município, sabe? Tem recursos humanos, já são os servidores que já Exatamente, são Nicola. pagos, sabe? Eu acho triste ver uma cidade que tem um apelo ecológico, como Alto Paraíso tem, e tratar com esse descaso o nosso lixo, né? Então, acho que o que eu tenho a dizer é um pouco Realmente. nesse sentido. Realmente, Nicola, em relação à política de resíduos, né, no que tange ao Poder Legislativo, fiscalizar a aplicação dos recursos e propor leis, né, para mudar esse cenário. No caso, implementar uma política municipal, né, de compostagem, né, com recursos, indicando recursos, uma política também municipal, né, mais abrangente, então, de saneamento ambiental também, que eu acho que a gente tem que ter essa atenção para a questão do saneamento aqui no município, né, que as casas, a maioria, 90% aqui da nosso esgoto, né, falar a palavra certa, fossa é buraco, não é nem fossa negra, é um buraco que eles aí vai infiltrando no lençol freático, né? Porque a fossa negra ainda tem uma manta, alguma coisa ali que dá diminui um pouco o impacto, mas aí eles abrem esse buraco, encheu, fecha, abre outro. Então, sempre foi assim. O município está com 64 anos, imagina o comprometimento já, né, do nosso lençol freático, né? Então, uma política de saneamento ambiental é muito importante para ser proposta e implementada, né? E eu gostaria então de passar também em relação a esse assunto a Flávia, porque eu morei lá em Cavalcante, 3 anos, Flávia, eu morei aí em Cavalcante, e o lixão é a mesma coisa. Todo ano, esses 3 anos que eu morava lá, igual a Alto Paraíso, queima, né, aquela fumaça tóxica ele fica ele é mais alto o lixão lá, como o nosso, e chega na parte urbana, as pessoas respirando aquela fumaça tóxica, né? Então, Flávia, nem sei se esse ano queimou, né, lá, mas você quer comentar um pouco a respeito também, por favor? A gente tem mais ou menos os mesmos problemas, né, que Alto Paraíso. Eu não tenho, assim, um grande conhecimento sobre essa questão do lixo, mas eu vejo que a prefeitura, assim, em geral, né, o município tem poucos recursos para fazer um aterro sanitário, mas eu não acho tão difícil tentar implementar uma captação para o aterro sanitário, né? Ainda que fosse uma captação, assim, diretamente com pessoas jurídicas, né? Que é um tipo de captação que a gente tem também apostado agora, nós do terceiro setor, né? Então, eu vejo que falta um pouco de proatividade, né? A Ana Cares, quando foi prefeita de Minas, ela tinha uma coordenação de projetos. Então, eu acredito que o município poderia ter uma, um time, ainda que pequeno, de pessoas que têm capacidade para escrever projetos ou contratar algum captador especialista em captação direta com pessoas jurídicas para realmente implementar o aterro sanitário, né? E eu não acho também que seria tão difícil, paralelamente, fazer uma campanha, talvez até com a ajuda dos
próprios estudantes secundaristas tentar organizar uma campanha de não utilização, né, até às vezes com incentivos fiscais, de não utilização de produtos descartáveis, né, evitar reduzir a nossa demanda de produtos descartáveis, né? Você pode diminuir muito evitando, por exemplo, sacolas plásticas, copos descartáveis, né? Essas quentinhas, até onde eu sei, esses produtos de isopor, eles não são recicláveis, né? Então, a gente deveria estar promovendo incentivos e desincentivos para utilizar esse tipo de produto descartável e, ao mesmo tempo que a gente tentasse uma captação extraordinária, como o Nicolas falou, é difícil fazer captação para o Cerrado, eu tenho escrito muitos projetos, a gente até tem conseguido uma taxa de sucesso interessante em relação à captação, mas eu desconheço realmente editais para aterro sanitário, mas eu acredito que seria possível não fazer essa captação via editais, mas de uma forma alternativa, digamos assim. Eu acho que isso é possível, né? Fazer, porque o aterro é absolutamente imprescindível, né? É insustentável essa situação, uma cidade como Alto Paraíso, que é uma referência de cidade ecológica, ou que quer ser mais ecológica do que outras cidades brasileiras, ter um lixo nessa situação. Mas a gente realmente precisaria fazer esse esforço, criar uma equipe e ir à luta por esses recursos, né? Porque até onde eu sei, como eu falei, eu não tenho nenhum grande conhecimento sobre esse assunto, o aterro não é muito barato. Então, a gente realmente teria que fazer uma captação, ao meu ver, extraordinária, né? Provavelmente os impostos, os tributos não seriam suficientes para cobrir esse projeto. Exatamente, Flávia. São cidades pequenas, com, em média 10 mil habitantes aqui na região, né? Por isso que o Conselho Nicola citou do consórcio, do consorciamento dos municípios, né, da região, seria uma solução, né, para essa questão, né, diminuindo as distâncias, né, porque é um absurdo esse transbordo de 300 quilômetros para o entorno do DF, né, e também ia ser um aterro regional, né, no qual atenderia todos os municípios aqui da região. E sobre esse tema, só para a gente finalizar rapidamente, eu queria ouvir a Ana Cares, que foi gestora, né, do município de Cássia, lá em Minas Gerais, né, foi prefeita. Como foi a experiência dela com essa área, Ana? Sim, obrigada, Marcos. Quando nós assumimos a prefeitura, foi em 2009, a cidade tinha um lixão, mais ou menos nesses moldes, que pegava fogo e as pessoas iam para lá para recolher os resíduos, né, os recicláveis para poder vender. Tinha pessoas, famílias, crianças, né? E aí entra uma questão muito séria de saúde pública, né, que é um lixão a céu aberto, a comunidade toda, né, fica vulnerável. Nós não conseguimos o aterro sanitário, mas conseguimos um aterro controlado, né, um primeiro passo, né, em que fica uma máquina, uma retroescavadeira, né, no local fazendo o buraco, o caminhão chega, já despeja direto no buraco e cobre, né. Isso traz uma questão que o Nicola falou, que a gente enterra reciclável, né? Infelizmente, acontece isso. Então, paralelo a isso, tem que se fazer uma campanha muito efetiva mesmo de separação, né? Das pessoas terem essa consciência. Mas, infelizmente, após a nossa gestão, né, que o próximo passo seria o aterro sanitário, voltou a ser lixão, né, na minha cidade. Então, assim, essa questão
da falta de atividade, de interesse, de cuidado, né, com a população dos gestores públicos é alarmante, né, como a gente está vendo aqui em Alto Paraíso. Realmente é um descaso, né, dos gestores, né, Ana? Então, nós, como legislativo, vamos ficar em cima do próximo prefeito para que essa situação aí ela melhore, né? E agora, outro tema também que nos atinge e está nos atingindo assim 24 horas é a questão dos incêndios e das queimadas. Aqui no nosso município, o Parque Nacional voltou a queimar. Acho que hoje conseguiram controlar, né, o fogo lá no parque. O lixão, no final de semana, estava queimando novamente, já é a segunda ou terceira vez agora nessa seca que o lixão queima, né? E muitas queimadas, né? Nós tivemos aí, gostaria até que a Flávia falasse na fala dela na sequência, queimadas em várias RPPNs, inclusive na qual ela é gestora, lá em Cavalcante. Teve queimada aqui também, eu acho que aqui só não queimou a Cara Preta, né, que é do lado do Rio Preto, a nascente ali, né? Mas teve uma RPPN do Adolfo Fiuc, em Colinas, várias unidades de conservação, tanto públicas como particulares, né, que já estão conservando o cerrado, né, nessa louvável missão, né, queimando, né? Então, essas queimadas não são acidentais, né? Sabemos disso, né? No Brasil está acontecendo de norte a sul, né? A nossa ministra do Meio Ambiente vem falando que é um terrorismo, né? Ela chama de terrorismo climático, né? Então, realmente, eu vejo isso, é orquestrado esse fogo, de norte a sul, é para causar o caos mesmo, né? Então, Flávia, você que acompanha, né, essas questões aí, né, do Brasil, inclusive, né, que está acontecendo, eu gostaria de uma fala sua a respeito, né, dessas questões dessas queimadas, porque com o enfrentamento climático ano a ano mais quente, a tendência é continuar e piorar. Será, Flávia? Sem dúvida, a gente está num momento extraordinário de mudanças climáticas, de acirramento, né? A gente teve uma piora muito considerável. Ano passado, a gente ultrapassou 1,5 graus de aumento médio de temperatura no planeta em relação à Revolução Industrial, né? A temperatura está subindo muito mais rápido do que os cientistas mais pessimistas previam, e certamente os incêndios tornam a coisa muito mais caótica e difícil e complicada, né? De solução difícil. Mas eu continuo achando que a gente precisa de uma revolução em relação à questão ambiental. A gente precisa de um Ministério do Meio Ambiente muito mais empoderado, com um orçamento muito maior do que ele tem hoje, né? Uma valorização também dos servidores ambientais, não só do IBAMA, como também do ICMBio, para que a gente possa fazer frente ao que está acontecendo, que ao que tudo indica, muitas dessas ações são orquestradas, né? Elas têm algum tipo de intenção de desestabilizar o governo ou de combater o ambientalismo ou os ambientalistas ou quem tem alguma proposta de simplesmente preservar o meio ambiente. Mas já existem muitas tecnologias hoje para fazer uma detecção de fumaça muito mais rápida, né? São tecnologias caras. Eu mesma, como proprietária de uma RPPN que foi vítima de um incêndio criminoso, eu estou entrando em contato com essas organizações que trabalham com câmaras especiais de detecção de fumaça, com alertas via satélite, né? Que são muito mais interessantes dos os que a gente tinha alguns anos atrás. Então, hoje a gente tem o Suindara, que trabalha com dados do INPE, o NASA Firms, que tem sido, até em geral, um pouco mais eficiente do que o Suindara,
e tem dado alertas rapidamente, e a gente tem câmaras especiais de detecção de fumaça que já estão funcionando em grandes áreas no Pantanal. Então, a gente realmente precisa ver uma revolução orçamentária em relação ao meio ambiente, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, para que ele tenha capacidade de prevenir esses incêndios que hoje estão acontecendo de uma forma totalmente descontrolada, e eles ficam, em grande parte, impunes. Isso é um problema muito sério. Esse último incêndio, inclusive, ele provavelmente teve como alvo o alojamento do parque, o alojamento onde mora a chefa do parque, né, a Nayara, e os alojamentos dos analistas. Então, foi especialmente assintoso esse último incêndio que começou, salvo engano, anteontem. Então, a gente realmente vai precisar se preparar de uma forma muito mais organizada para ter a capacidade de implementar ações muito mais enérgicas. Caso contrário, a gente vai ficar assim, refém desses terroristas ou dessas pessoas que acham que vão ficar impunes, que é realmente fácil você atear fogo numa área rural mais isolada, e isso acaba agravando muito também o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então, a gente tem que tratar isso de uma forma com tranquilidade, mas com muita energia. Eu acho que, a partir do que está acontecendo esse ano e desse cenário tão assustador, né, porque não tem outra palavra para isso, a gente tem que realmente ter calma, tranquilidade, para tomar as medidas e levantar os meios que sejam necessários para a gente poder realmente tomar ações bem mais enérgicas do que as que vêm sendo tomadas até agora. Eu sei que algumas ações já foram feitas, o governo federal já pediu autorização para os estados para usar forças federais do Exército. Eu entendi que era Exército, eu não tenho certeza, mas isso ainda depende de um acordo entre a União e os estados, né? Eu acredito também que, em relação ao incêndio de 2017, hoje você tem uma base, uma central, que está funcionando ali na UNB Cerrado de uma forma bem mais organizada do que aqui aconteceu em 2017. Então, a gente tem visto alguns pontos positivos, em que pese o cenário caótico, mas a gente percebe uma organização muito maior, uma quantidade de brigadistas muito grande, uma organização, as informações também estão sendo passadas para a comunidade de uma forma bem mais organizada. Então, a gente percebe alguns pontos positivos em relação ao mega incêndio de 2017. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo em que esse cenário é lamentável, eu acho que ele convida a gente a se fortalecer e a nos tornarmos grandes o suficiente para combatermos e para evitarmos esse tipo de coisa num breve futuro. Realmente, Flávia, é um cenário bem desafiante, né? Aí queria passar com o Nicola também comentar a respeito, né? Porque essa questão dos incêndios, né? A gente vê que tem uma questão de legislação aqui em Goiás também que colabora para isso, que é a questão do desmatamento legal, né? Da preservação só de 20%, né? Dentro do bioma cerrado, e uma cultura também, né, uma cultura que não condiz com o momento do século XXI, né, de mudança climática ainda, que o pessoal põe fogo para a roça, essa questão toda. Então, Nicola, em cima disso, né, a AVE tem essa missão também, né, de ser amiga do parque, dar esse apoio, o parque que é uma referência mundial, né, em relação a biodiversidade, né, do bioma cerrado, né? Como você está vendo esse momento, esse cenário, Nicolas?
Olha, eu vou um pouco ao encontro do que a Flávia acabou de falar, né? O cenário, as perspectivas são de um embate cada vez mais ferrenho, mas especificamente em Alto Paraíso, a gente percebeu uma instrumentalização dos órgãos de controle bastante significativa de 2017 para cá. O ICMBio não está mais, não sei como estava, né? Eu não vou falar que não está mais, assim, porque eu não morava aqui em 2017, eu sou de 2018 aqui. Mas o ICMBio está muito bem estruturado. Esse ano, quantidade de brigadistas, não só esse ano, né, esses últimos anos, helicóptero, avião. Então, o parque está recebendo uma atenção, vamos dizer assim, do governo federal, né? Agora, realmente, eu acho que isso, em relação às queimadas de pequena escala, queimada prescrita para queima de roça, para abertura de pequenas áreas por pequenos agricultores, talvez isso, eu acho que isso é um paradigma, acho que muitas comunidades tradicionais, não só aqui no Cerrado, não só em Alto Paraíso, estão se deparando, que antigas práticas estão se tornando praticamente insustentáveis, né? Face a essas mudanças, né? O Cerrado, talvez algumas práticas que os agricultores familiares talvez faziam, e talvez até não só da queimada, mas o tempo da queimada. Talvez se eles estavam habituados a queimar numa determinada época, quando o cerrado ainda não era tão seco, agora já está muito seco e suscetível à perda do controle da queimada, né? E isso para vários aspectos assim, né, do conhecimento tradicional. As mudanças estão sendo mais rápidas do que a mudança do conhecimento consegue acompanhar, do que o conhecimento tradicional, né, consegue acompanhar, né? Então, eu não sei se é uma questão de proibir a questão da queima de coivara, né, que a gente fala, né, da corte e queima, mas de ter uma atenção maior, uma assistência técnica mais próxima, né, de uma restrição maior quanto ao período que é permitido esse tipo de prática. Talvez não proibir, porque para muita gente é a única forma financeira mesmo de conseguir limpar uma área para fazer uma roça, né? Ou não só para limpar, mas para adubar, né, a terra, né? A queimada tradicional, né, é limpar e preparar a terra das cinzas da queimada, adubam o solo, né? Tudo bem que em longo prazo isso é ruim para o solo, acaba que em longo prazo enfraquece o solo, mas em curto prazo é o que temos, né? O que eles têm, né, de prática para conseguir, né? Acho que tentamos, talvez esse edital que a Flávia comentou, que a Funatura ganhou da Petrobras Ambiental, a gente concorreu a esse edital junto com a Cooperfrutos e um pool de organizações assim produtivas aqui do município, e a gente tinha um foco bastante forte nesse quesito de apoiar nessa questão dos agricultores familiares da região, de não usar a queimada, ou de apoiar na forma de como que eles iriam usar a queimada para abrir as terras, para abrir as áreas de cultivo, né? Justamente por causa disso, que a gente está vendo que isso é uma coisa que talvez em longo prazo vai ter que ser repensada, né, junto a esse pessoal. Não sei, não gostaria de, de tratar como que eles não poderão mais fazer, mas vai ter que ser feita com muito mais cuidados, né, do que talvez eles faziam antigamente. Sem dúvida, Nicola, realmente temos que acompanhar muita também educação, muito diálogo também, né, com nossos agricultores que são organizados no município, né? Nós temos associações, né, de agricultores, de aceitados, né? Temos alguns assentamentos, tem uma cooperativa, então tem como ter diálogo com eles e com elas, né, as agricultoras e agricultores, em relação mesmo desse cuidado, né? Ainda mais numa época tão seca, né? Nós temos a seca hoje, ela está quase 6 meses, né? Se a gente for ver Sim. de 5 a 6 meses, né, Nicola? E na extrema seca, que começa em agosto, está se estendendo até outubro, isso tem que ser realmente limitado.
a meu ver, na extrema seca, Sim. né? Que é muito perigoso, né? E ainda mais em agosto, venta, né? É uma época de ventos também, né? Então, realmente, isso é uma questão que tem que ser dialogado e, enfim, até através de uma política pública mesmo, através do parlamento, da Câmara Municipal, né? Do vereador, né? Conversando com todos, né? Chegar num consenso, numa melhor forma aqui, pelo menos em Alto Paraíso, né? Eu queria aproveitar também que o Jair chegou durante aí a nossa conversa, o Jai, eu gostaria que ele também desse aí uma apresentação para a gente aí. Boa noite, Jair, bem-vindo. Está na escuta? Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Estou aqui na escuta acompanhando esse debate super interessante, super importante para a nossa região, né? Eu acho que assim é mais importante do que para a nossa cidade a necessidade da gente pensar um modelo, né, de saneamento, de tratamento, de todas essas coisas, né, que sirva também para os outros municípios da região. Eu acho que assim a gente pode pensar no nosso município como uma possibilidade da gente estar estabelecendo parcerias. Eu concordo com o Nicolas quando ele fala para mim também é um espanto, né, para dizer o mínimo, né, de retirar um lixo de uma cidade para levar para 300 quilômetros. Então, assim, da necessidade da gente pensar soluções próximas que a gente possa, inclusive, pensar regionalmente, né? Desde 2016, existe um consórcio intermunicipal da Chapada dos Veadeiros, justamente que pensa nesse objetivo de estar construindo políticas públicas que atendam a região, a todos os municípios da região que têm características semelhantes, que têm problemas semelhantes, né? E que a gente possa realmente estar construindo modelos que sirvam para Alto Paraíso, para Colinas, para Cavalcante, para Teresina, enfim, para toda essa área do entorno do Parque Nacional, né? Entendendo a área especial que a gente tem aqui na Chapada dos Veadeiros, né? E como é que a gente pode ajudar na construção dessas normatizações, de um marco legal para poder ter políticas diferenciadas, né, para a nossa região, uma vez que a gente realmente tem uma região bastante diferenciada. Exatamente, Jai. O Jai também teve experiência no executivo aí, numa gestão, né, Jai? E bem a Exatamente. gestão, Eu e tive à realmente frente do CONDEMA também, né, Conselho de Meio Ambiente. Eu acho que assim a gente sempre pensou nesse foco. A gente fala, o foco de Alto Paraíso é a preservação ambiental, é o meio ambiente e o turismo, né, que precisam ser pensados conjuntamente, né, para que a gente possa dar uma identidade mais própria ao município e ter políticas públicas que atendam essas áreas de forma conjunta, para que a gente possa trabalhá-las dentro da nossa comunidade e junto à nossa população. exatamente, Jair. Então, pegando aí uma deixa do Jair, nós estamos já quase 20 horas, a gente vai mais uns 15 minutinhos, a nosso teto tem sido 1 hora e pouquinho, 1 hora, né? Para a gente debater um assunto que abarca todos esses, eu acho, aqui no nosso município, que é o nosso plano diretor, a revisão do nosso plano diretor, né? Essa revisão se arrasta há anos, e o plano diretor já venceu, acho que foi em 2012, se eu não me engano, né, Jai? Acho que já faz um tempo, né? E aí nós estamos aí nesse, digamos, dilema, né, de todos os interesses, né, que compõem aqui o município, de várias áreas, para a gente ter um plano minimamente de consenso, né, para a cidade que queremos para os próximos 10 anos, né, que o plano diretor, para quem não sabe, ele tem um período de projeção para 10 anos, né? Então, temos aí a questão, né, do crescimento populacional, né, que realmente a cidade, no último censo, ela teve um crescimento, eu acho que não pegou ainda, acho que até mais do que foi divulgado pelo IBGE, inclusive eu trabalhei nesse censo, e esse censo teve alguns problemas, né? E além do aumento da população que gera uma série de outros problemas, né? A questão dos resíduos sólidos, saneamento, né? Habitação, né? Uma questão que a Ana Cares tem essa bandeira por experiência que ela tem de aposentada da Caixa,
da proposta de uma associação habitacional social no município, né? Nós temos aí uma demanda, porque com a questão do aumento populacional, nós verificamos que a população que vem vindo para Alto Paraíso nos últimos 10 anos, pelo menos, é uma população de poder aquisitivo médio-alto, uma população classe média, né, no qual impacta socialmente a nossa cidade, né? Muitas pessoas nativas, assim, que moram há algum tempo, eu moro aqui há 10 anos, por exemplo, né, que meu caso, pago o aluguel é caríssimo em Alto Paraíso, o custo de vida é alto em Alto Paraíso, né? Então, como harmonizar tudo isso em relação ao plano diretor? Essa questão também de mudar o zoneamento periurbano, que eles estão chamando, urbano, eles estão inventando até uma nova classificação, que é rural com urbano, né? Só aqui em Alto Paraíso, né? Para diminuir questões dos módulos rurais, né? Da área rural, próxima aqui ao município, para uma área de chacreamento, ou seria dividir 40 mil metros em 4 mil, seriam 10. Cada módulo rural desse proprietário virariam 10 propriedades a serem comercializadas e muito dinheiro, né? Então, nós temos aí políticos envolvidos, assim, com interesses, digamos, não tão transparentes, né? Inclusive até do nosso legislativo, em relação a mudar esse zoneamento do município para atender interesses econômicos e mais assim interesses econômicos mais imediatos, sem pensar nos impactos que você expandir a cidade para setores sensíveis, como a área do Pontezinha, que é a nossa área de manancial, como a área ali da Fazenda São Bento também, que temos ali o Rio dos Couros, como o quilômetro 12 ali está uma bagunça, né? Se a gente for ver ali nos últimos anos, há um descontrole ali, né, de construções indevidas, né? E muitas até hospedagens. Então, em relação ao plano diretor, né, Nicola, a AVE também até participou alguns componentes da AVE em alguns momentos, né? Eles estão fazendo reuniões essa semana, acho que inclusive foi a última, uma reunião às pressas que eles convocaram, em pleno período eleitoral, para apresentar a formatação final desse plano diretor. E, inclusive, com pressas de ser votado ainda nessa legislatura até dezembro. Ou seja, eles estão com medo de ter mudança na Câmara Municipal, né? E deixar para o ano que vem e esses interesses, digamos aí, não tão claros, não conseguirem avançar com essas mudanças que eles pleiteiam nesse plano diretor, que é muito conflituoso, né? Nas suas relações, né? Então, Nicola, como que você vê? Você acha que corremos o risco deles aprovarem esse plano diretor esse ano ainda? Olha, Marcos, teve uma reunião essa semana, na terça, se não me engano, foi por aí. Foi convocada na sexta para a reunião na terça. Foram 4 pessoas, a Sara, nossa presidente, foi. Tiveram 4 pessoas na reunião. E era 2 horas de reunião para se discutir as 120 páginas do plano diretor. A Sara ficou as 2 horas, chegaram na página 7. E aí acabou a reunião. Então se discutiu 7 das 129 páginas do esboço de documento, né? E ficou por isso mesmo. Eu não sei se o município tem interesse de que está considerando que está discutido e ponto final, ou de fato vai chamar uma audiência propriamente dita para discussão e validação final do plano diretor. Fato é que o plano diretor ficou 6 meses na mão da CEMAD, nessa última versão, para a CEMAD dar um parecer técnico. Eu confesso que eu fiquei surpreso, veio melhor do que a gente imaginou. A CEMAD deu algumas contribuições bastante positivas, em alguns pontos foi bom,
mudou um pouco o zoneamento em alguns pontos, freando um pouco o ímpeto especulativo imobiliário do município. Algumas áreas que estavam para expansão urbana freou, colocou área de conservação, então algumas próximas dessas que você citou, então do Eldorado indo para o aeroporto, que estava mais uma área de expansão, não está mais, indo para aquela cachoeira bem municipal, quem conhece aqui, né, quem mora aqui conhece, que é a Pantera, estava também como área de expansão urbana, freou, pelo menos, aparentemente. Então tem alguns pontos positivos. Mas algumas coisas não, como você falou, né? Do chacreamento, de pegar o módulo rural e poder dividir, que é uma forma de maquiar a lei de parcelamento urbano, né? Então, não, né? Uma maquiagem bastante clara, né? E o plano diretor, ele foi, nossa, ao longo de 7 anos de discussão do plano diretor, é incrível, assim, quando eu me mudei para cá em 2018, estava no início da discussão do plano diretor, a gente se organizou aqui no meu bairro, fizemos umas discussões de bairro, para a gente fazer o bairro que queremos para o futuro, a gente se mobilizou, fizemos uma carta com nossos interesses de desenvolvimento para o nosso bairro aqui para os próximos anos. Isso não foi nem levado em consideração. A gente apresentou em 2018, não deram o menor retorno das nossas propostas para o bairro. Mas também, de novo, uma coisa positiva, a CEMAD baixou o nível da altura máxima permitida do pé direito lá de construção, que eles estavam querendo subir para, acho que era para 9 metros, e a CEMAD baixou para 6. E atualmente no plano diretor são 7. Então tem alguma coisinha, em alguns aspectos veio positivo, em outras ainda permanece, principalmente a questão fundiária, permanece ainda à mercê da especulação imobiliária, assim, fortíssimo, né? O quilômetro 12, essas áreas que eles querem transformar em áreas de chacreamento, com um zoneamento, cara, que não leva em consideração as vocações ecológicas reais do município, né? Então, compromete em longo prazo, por exemplo, a questão dos recursos hídricos do município. Então, áreas que são áreas de recarga, áreas de nascentes que são intermitentes, estão permitidas para serem áreas de expansão, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece especificamente sobre isso, mas as nascentes, né, pelo Código Florestal, a nascente, ela, inclusive, teve até a Flávia pode me corrigir, teve até, eu não lembro, tem uns 5 anos atrás, teve eu não lembro qual é o dispositivo que o Supremo Tribunal, não é a DIN, não é exatamente a DIN, qual é o termo, mas o Supremo Tribunal legislou sobre isso, sobre um ponto que estava de divergência no Código Florestal sobre o que era de fato a APP de nascente, se era as nascentes perenes ou as nascentes intermitentes. Então, havia uma falta de regramento específico sobre isso, e o Supremo Tribunal ele legislou de que só nascentes que são perenes, né, são consideradas de fato áreas de preservação permanentes, nascentes, né? E isso ensejou aqui para o município alguns como chama? Nota técnica de pesquisadores que atuam aqui no município, o professor Rafael, lá da Unicamp, que pesquisa aqui na região, criou uma nota técnica para ajudar o plano diretor para demonstrar que no Cerrado esse tipo de olhar sobre a nascente não é o mais adequado, porque o Cerrado é um ambiente de sazonalidade. Uma nascente pode passar, então, pelo Código Florestal, uma nascente, sei lá, você pode passar 9 meses ou 10 meses do ano com água, e no período da seca, agora 2 meses do ano é seco, ele não é tido como APP, porque ele seca 1 mês do ano, ele é seco, então isso teve em discussão no plano diretor, e nós perdemos. A gente queria que nascentes, mesmo que intermitentes, sejam consideradas APP e não pudessem ser urbanizáveis. E a gente perdeu. E no plano diretor atual isso pode ser ocupado. Então, esses chacreamentos vão ser permitidos ocupar em áreas
de campos úmidos intermitentes, né? O que está protegido mesmo é só o campo úmido perene, o que para o cerrado não é válido. Como eu falei, o professor Rafael, ele fez uma nota técnica, subsidiou o comitê do plano diretor para que a gente tentasse pressionar para que isso não fosse dessa forma, mas nós perdemos. Então, aparentemente, áreas de campos úmidos e nascentes intermitentes estão em áreas de expansão urbana ou de chacreamentos, né? Então a gente perdeu. Nicola, realmente é muito preocupante essa questão dos campos úmidos, das áreas úmidas, né, que você coloca, porque não existe nem regulamentação no CONAMA sobre isso. Então, é uma questão que, né, tem uma convenção de Ramsar antiga que tentou tratar mundialmente sobre áreas úmidas e realmente é uma questão preocupante, né? Nós estamos aqui com o horário um pouco avançado, queria trazer também esse tema do plano diretor, se a Flávia quer fazer algum comentário, porque quando eu estive em Cavalcante, nos meus 3 anos lá de munícipe, né, nós chamamos uma reunião com os vereadores sobre o plano diretor que está vencido em Cavalcante, né? E aí, quando eles foram discutir plano diretor, era a regulamentação de parcelamento de terreno na área urbana, que eles entendiam como plano diretor, né? Porque 400 metros lá tinha dividido por duas famílias de 200 metros quadrados, até menos, né, Flávio? Então, falta muito entendimento, né, dos nossos legisladores, dos nossos gestores, né? Eu não tenho muito conhecimento, Marcos, sobre o plano diretor aqui, né? O que eu tenho percebido, uma atuação forte do Ministério Público agora, para evitar parcelamentos inferiores ao módulo rural. E isso, é claro que a gente está vendo com muito bons olhos. Então, eles têm realmente atuado, entrado, já entraram, conseguiram uma decisão judicial para evitar esses parcelamentos inferiores ao módulo rural, o que é algo que meio que em Alto Paraíso já, ao meu ver, perdeu o controle, né? Você tem uma série de parcelamentos irregulares bem inferiores ao módulo rural, em áreas rurais, e aqui eu acho que o Ministério Público vem atuando de uma forma interessante aqui para evitar. Agora, outros assuntos relacionados ao plano diretor, a gente não tem acompanhado, a gente está, na verdade, mudando um pouquinho de assunto, a gente está indo para o nosso advocacy muito no sentido de questionar as ASVs que têm sido emitidas, ao nosso ver, de uma forma bem descontrolada. Então, a gente está realmente questionando isso e vamos questionar não só no estado de Goiás, como em outros estados, principalmente no Mato Piba, a forma descontrolada em que têm sido emitidas as autorizações de supressão de vegetação. A gente realmente resolveu levantar essa bandeira a partir até de uma nota da Abrampa, da Associação dos Promotores de Meio Ambiente, né, que detectou uma série de irregularidades bem graves nas autorizações. Então, a gente tem ido muito por esse caminho, que é alguma coisa que meio que não diz respeito só ao nosso município, diz respeito ao nosso bioma, né? Então, nós estamos aí agora com grupos do terceiro setor que vão tentar questionar essas autorizações que têm sido emitidas, basicamente sem o CAR validado, em propriedades que têm passivo ambiental grave, sem nenhuma vistoria em relação a espécies ameaçadas, seja de flora, de fauna, que é outra exigência do Código Florestal. Então, a gente não está muito assim focado no problema do município, né? A gente está indo um pouco para questões maiores do Cerrado e a gente deve ajuizar algumas ações também, provavelmente ainda esse ano.
Pois é, Flávia, a questão você vê que como é importante essa tensão eleitoral nesse momento, né? Daqui a 2 anos vão ter representantes na Assembleia Legislativa, né? Como e o governo do Estado, né? E essa questão da Uhum. supressão que você colocou, né? Temos a SEMAD como órgão responsável, né? E tem uma atuação questionável muitas vezes aqui no Estado, que não tem muita transparência, operações, né? Meio as que eles fazem midiática, chegam, depois a gente não fica sabendo como foi encaminhado aquelas operações que eles fizeram aqui em Alto Paraíso, por exemplo, na região do Morro da Baleia, né, com um monte de habitação irregular, né? Só que É, depois parece que ficou por isso mesmo, entendeu? Até multa, nem multa veio para essas pessoas. Então vão o fato consumado e vão querer deixar por isso mesmo. Então é um problema sério isso, sabe, Flávia? Porque o é. próprio governo do estado ele faz uma operação meio midiática, mas depois E ao no mesmo tempo eles têm editado leis que estão querendo flexibilizar o Código Florestal, né? E existe uma competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre direito ambiental. E eles, em geral, eles têm editado leis que flexibilizam e facilitam muito o licenciamento ambiental, autorização de supressão aumentou mais de 1000% no início já do governo Caiado. Houve uma facilidade muito grande de se emitir autorização. Isso não é só o estado do Goiás, os estados praticamente todos os estados, exceto Mato Grosso do Sul, que adotou um deu entendimento de que o CAR tá cortando, viu, só Flávia? pode se... Alô? Para mim tá ok, não tá cortando. Para mim Pode estava bom também. continuar, pode Ah, continuar, Flávia. tá. Então, assim, exceto o estado do Mato Grosso do Sul, todos os outros estados não exigem o CAR validado, e isso acaba por transformar a autorização de supressão de vegetação num mero ato autodeclaratório, e a autorização é emitida, em geral, sem coordenadas, sem verificação do passivo ambiental, sem perímetro, sem qualquer imagem de satélite que possa verificar se existem terras abandonadas, porque uma ASV não poderia ser emitida se existem terras abandonadas no imóvel, mas essa verificação não é feita. Então, a gente está se preocupando e a gente vai questionar isso em algumas instâncias federais, obviamente que vai abranger também o estado do Goiás, sem contar a ADI, que foi justamente proposta pela Rede de Sustentabilidade, né? É, que questiona a flexibilização das leis ambientais goianas, principalmente em relação a morunduns, capões e fitofisionomias especiais que merecem uma proteção especial e que foram flexibilizadas aí por essas leis. E muito provavelmente a liminar vai ser julgada aí nos próximas semanas. É porque a gente também está ingressando como amicus curiae em algumas dessas ações, então a gente está acompanhando, por exemplo, essa ADI contra as leis ambientais, né, que foi ajuizada pela Rede de Sustentabilidade. Importante a verdade. Nosso partido, nosso, né, o que estamos, né, é um partido que tem essa preocupação realmente, né, essa dia é muito importante que o Supremo aprecie e vote, né, com segurança, né, para a importância das futuras gerações, para conservar o que ainda resta dos nossos biomas, né, principalmente nosso cerrado que está sendo muito agredido já há muito tempo, né? Então, o nosso tempo aqui está bem adiantado, né? Eu quero agradecer também a presença aqui da Márcia Purminá, que está aqui com a gente, a Valéria, Alcione, que é da nossa rede de sustentabilidade municipal aqui. Muito grato pela presença de vocês. E eu queria encaminhar assim, para uma palavra, uma consideração final, né? Nesse momento, porque o objetivo nosso aqui como coletivo é realmente a gente,
através desse coletivo Conselho Municipal do Mandato, no qual já faço o convite aí, né, a Flávia, a Nicola, né, futuramente, que nós somos positivo, nós já estamos pensando positivo, para fazer parte desse conselho do nosso mandato, né, que a gente consiga conversar com o maior número de pessoas, de várias temáticas, de várias áreas, né, para tentar propor algumas leis, ações, nesses vários desafios socioambientais que temos aqui no município e no nosso cerrado. Então, agradeço muito a presença do Nicola Saraiva, né, da AVE, um companheiro cidadão ativo aqui no município. Quero dar o agradecimento e deixar você com uma consideração final, Nicola. Bom, gente, só talvez o que eu podia, só de consideração final em relação a isso, eu acho que da minha fala anterior, que eu poderia complementar, talvez, assim, vocês futuros vereadores, eu acho que trabalhar, talvez, como as leis, né, são concorrentes, né, federação, estado e município, talvez de trazer para o município a responsabilidade de algumas coisas que o estado está sendo omisso, né? Então, por exemplo, essa questão que eu citei de nascentes, e as nascentes pelo Código Florestal só são olhos d'água perene, de se não vale a pena tentar lutar para que o município seja mais protetivo em relação a um tema como esse, porque esse é o papel da legislação municipal, né? Trazer as especificidades do município para a lei municipal, né? Então, espero que vocês tenham sucesso aí na concorrência aí de vocês, né? E que isso possa ser talvez uma proposta aí de um projeto aí para vocês. Eu não sei nem se é viável também pensar no município, possivelmente talvez se enquadrar como nos requisitos do Cisnama, para ser um município, para fazer a sua fiscalização, trazer os seus órgãos de fiscalização e tudo mais para dentro do município. É um caminho também, né, para se enquadrar como um órgão legalmente instituído do Cisnama, né, para poder ter fiscalização no município, aplicar multa pelo município, etc. Né? São coisas que talvez vocês podem pensar, né? Com É certeza, isso. Nicola, com certeza. Muito importante isso que você levantou agora, e muito grato aí pela sua participação, uma boa noite para você, bom fim de De semana, nada, viu, Paulo? valeu para todos também. Eu queria também passar uma consideração final para a Flávia também. Flávia, muito obrigado pela sua presença, viu? Imagina, foi um prazer, viu? Podem contar comigo sempre que quiserem. Obrigado, Flávia. Bom final de semana também para ti. E um bom Tá final de bom. semana para meus companheiros aqui do nosso Cidadania Ativa. Uma boa noite. Amanhã vamos para a feira fazer campanha. À tarde Tá tem joia. nossa caminhada, nossa carreata aí. E vamos que vamos, falta uma semana. Boa Tá noite para joia. todo mundo. Obrigado aí a Ana por ter ajudado, a Jordânia, ao Jai, a Tchau, todos, a pessoal. todas Boa e noite todos. para todas e todos aí. Até Boa mais. noite, Um Falou. gente. abraço. Boa Até, noite, até gente. Tchau, mais. Boa noite. tchau. Tchau, Obrigada, gente. Eli. Boa Tchau. noite. Tchau. Eli, um abração, Tchau. Elielson. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Boa Tchau. noite. Boa noite.